Eu disse que daqui a 10 minutos entraremos em conexão com a Despertar Comercial, a rádio de momento, na capital de Angola, porquanto há um programa interativo e poderoso, onde os doentes são curados ao vivo. Bebendo uma água energética. Água que tira a fome. Água que alimenta. Brumil Leão está a ver uma imagem aí, um vídeo de um corte que se fez ontem na reunião dos servos, da última oração. Já começaram a acontecer os danos na terra, sabe? Lorena, das notícias, o que aconteceu no mundo? Nós derrubamos as potestades do Oriente. A terra tremeu no Oriente. Houve 2 tremores, um tremor principal e outro secundário na China. Terremoto na região de Tibete. Eu disse ontem que iríamos mexer com o Oriente do Alto. O Oriente não de Deus, da Terra, aliás, do Alto não. O Oriente da Terra, mas sim os poderes do Alto que atuam nos lugares celestiais, nas regiões celestes. Cada semana ainda vai cair mais. Ainda vai cair. Essa semana, aleluia. Depois seremos conhecidos como aqueles que estão a fazer estremecer a terra. A terra vai saber pensasse que já ia começar a guerra? Muito forte. Está tremendo a base do Oriente. O Oriente da Terra. China é o epicentro da guerra no Oriente. A Rússia. E dirão que não convém que um tal homem viva na terra. E o homem vai dizer: quem morrer, quem vencer é que não vai viver na terra. Primeiro, a lei da guerra é tem que vencer para matá-lo. Ninguém poderá entrar na casa do valente para poder repartir os seus bens se primeiro não vencer o valente. Se não vencer o valente, você vai matá-lo. Não é possível. E aqui está um valente invencível.
A invencibilidade do valente. Aqui estamos nós. Quando falta 1 minuto, eu entro. São 13 horas. Tempo de Angola. Tempo de Angola. Angola. Saudações, mestre. Glória a Deus, aleluia. Igreja Salvação de todas as nações. Igreja Salvação de todas as nações. Quero ser orado. Ainda não sei contesta a salvação. E o Senhor não está. Quero ser a voz. Olha, viva, muito boa tarde a todos amados ouvintes. Muito boa tarde para você que se conecta à Rádio Despertar 91.0, glória a Deus. Este é o programa A Voz que Clama no Deserto, da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, que temos como líder Apóstolo Marcelino Mário Bento, glória a Deus, o líder mundial da Igreja Salvação de Todas as Nações, que está espalhada em toda a parte do mundo, glória a Deus. Temos como sede aqui em Angola, propriamente no Benfica, por detrás do cemitério Benfica, na rua 149. Temos os cultos aos sábado e domingo, às 9 horas, glória a Deus. Amados ouvintes, daqui a pouco teremos o nosso amado líder em linha, e ele já está em linha, mas informar os amados ouvintes que no momento da cura, que diminuíssem os vossos receptores, ou desligassem, e que fossem suicídio, isto é, que fossem objetivos. E sem mais delongas, eu saúdo o meu amado líder. Muito boa tarde, Apóstolo Marcelino Mário Bento. Paz do Rei Jesus, Pastor Mauro, e aí todos os ouvintes da Despertar Comercial, no programa da Igreja, que é a voz do que clama no deserto, o programa na Igreja, a salvação de todas as nações, o sol que já começou a brilhar na terra. Também estamos conectados aqui através de uma live no Facebook. Tem muitas pessoas, centenas deles já entraram, fluíram, esperando esta hora esperada na capital. Os táxis param, os mercados param, tudo nas residências. Muitos já compraram as suas recargas, como diz o brasileiro, os seus megas. Nós falamos saldo, carregaram seus telefones para poderem ligar. Então prepara, liga naquela hora, e depois nós, não agora não. Depois eu vou mandar uma palavra, porque aqui tem um presbítero que manda a palavra, e a palavra da fé vai curar o enfermo. E glória a Deus. Mas antes eu queria dar uma pequena exortação, pelo pouco tempo que nós temos. Sabe, a Igreja do Rei Jesus. Eu disse outro dia, volto a falar, que a igreja, o nome igreja começa na boca de Jesus. Isto é, no tempo de Jesus. Jesus é o primeiro que pronunciou a palavra igreja na terra. Nunca teria existido igreja até que chegou Jesus e manifestou, ou então revelou o nome igreja. Mas por que no tempo dos profetas, começando mesmo com o profeta Moisés, ou até mesmo antes da lei, na dispensação dos patriarcas que andaram com Deus, como Abraão, Isaac e Jacó, que tomaram o nome do Senhor, e não tiveram igreja? Bom, vamos deixar de falar dos patriarcas, vamos falar de um povo que estava congregado, reunido, e que viviam a fé e tinham estatutos, tudo aquilo aí. Um corpo que era a nação israelita, que foi resgatado do deserto e levado do Egito, e levado para o deserto para ser preparado, e depois introduzidos para uma terra de promessa que mana, não digo manava, que mana leite e mel. Por que a palavra igreja, então, Deus não chamou a nação como uma igreja? Sabe por quê?
porque não tinha reino. E o que é isso, o reino? O governo de Deus. Então, mas aquele povo não era governado por Deus no deserto e na terra da Palestina? Era, simbolicamente. Por isso, a nação israelita tinha o simbolismo do reino de Deus. Não tinha o reino de Deus. Tinha o símbolo do reino de Deus. Por isso, a própria lei não foram as coisas exatas, mas sim o símbolo das coisas exatas. Se Israel tivesse recebido o reino, então haveria salvação através da lei. Mas nós sabemos que ninguém foi justificado através das obras da lei. Não houve salvação na lei. É verdade que aqueles que se esforçaram a guardar a lei e creram nas promessas que nele estavam, que viria o reino com o Redentor, com o Rei Jesus, o Cristo, o Messias, esses morreram na esperança, não foram salvos, mas esperaram pela salvação que aconteceu em Golgota. Ok? Vocês nunca entenderam isso. Mas, pela primeira vez, Deus pronuncia na boca do próprio Deus que se encarnou: "É chegado até vós o reino dos céus." Ok? O reino dos céus não veio com João Batista, nem tampouco com outros profetas antes de João, mas sim com o próprio Jesus. O reino é chegado até vós. Jesus ensina, instrui as pessoas como deveriam entrar no reino. Jesus mostra que todos que entrassem no reino poderiam se tornar filhos do reino. Mas aqueles que não entrassem no reino jamais seriam filhos do reino. E Jesus mostrou como se tornar filho do reino. Por isso, pela primeira vez, Jesus mostra que ele vinha para fundar uma igreja, que é o reino. E agora vamos lá ver se a igreja de Jesus é o reino de Jesus, o reino do Filho de Deus, o reino de Jesus que desceu do céu. Por isso ele disse: "É chegado até vós." Isto é, saiu do reino do Pai, do reino de Deus, do reino dos céus e desceu até a terra para estabelecer o reino do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Isto é a igreja. Ok? Mas se for a igreja, se for o reino de Jesus Cristo, igreja de Jesus, então todos que crerem em Jesus serão transformados filhos de Deus, ou então filhos do reino. E todos que se tornarem filhos do reino ou filhos de Deus nascem de novo. E todos que nascerem de novo, eles já não podem pecar, não pecam. Andam no temor, em santidade. E assim também recebem o amor de Deus. Conseguirão amar a Deus e ao próximo. Agora, igreja onde as pessoas não nascem de novo, onde não são transformadas, aonde não há temor, aonde não há santidade, aonde não se ama a Deus, aonde não se guarda a palavra de Deus, aonde não se faz a vontade de Deus, não pode ser chamada igreja, porque não é reino. Só igreja se for reino de Deus. Se não for reino do Filho de Deus, então não é igreja. Chamem outra coisa. Jesus chamou as falsas igrejas de sinagogas de Satanás. Ok? As sinagogas de Satanás não é igreja do Rei Jesus. Não existem igrejas. Existe igreja. Ele não disse: "Edificarei as minhas igrejas." Ele disse: "Eu edifico a minha igreja." E há um sinal. Se a igreja de Jesus, que é o reino, as portas do inferno não podem destruí-la. Os governos, os reis da terra, os poderosos, os indoques, Satanás, principados e potestades, eles devem se dobrar, se vergar diante do reino de Deus, porque o reino de Deus veio do céu e quem do céu é maior do que o que é da terra. João Batista disse que aquele que veio, que é de cima, é sobre todos. O reino dos céus veio de cima e é sobre todos. Não há reino dos filhos do diabo, não há reino de Satanás, não há reino das trevas, não há portões do inferno, não há nada, nem principados, nem potestades, nem poder nenhum que poderá prevalecer diante da igreja, que é o reino do Filho de Deus. Entenderam? Ok? E agora, você, através da minha explanação, tu vais ver se o que você chama de igreja é igreja. Ou é sinagoga de Satanás,
ou a igreja. Se a própria igreja é dominada pelas trevas, a própria igreja é dominada pelos reis da terra, e eles são tão medrosos, sujeitados, escravizados, maltratados, manipulados, violados. Vais encontrar na Bíblia, eles têm um nome. Os que se prostituíram, que foram violados, são as prostitutas filhas, e tem uma mãe também que é uma prostituta, a grande prostituta, a Jezabel, a mãe de todas as prostitutas, que gerou também suas filhas prostitutas. Mas a igreja de Jesus é de Jesus, e as portas do inferno não prevalecem diante dele. Essa é a rocha. Quem choca com ela é destruída. E quem ele chocar com ela é despedaçado em pó, aliás, desfeito em pó. Isso é que faz a diferença. Agora, vocês chamam isso de igreja? Sinagoga de Satanás, de homens corruptos. E criaram métodos de novos nascimentos, segundo o homem. Não, novo nascimento não é segundo o homem. É um homem transformado. Jesus falou a Nicodemos isso. Se o homem não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. E Jesus disse que o nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu de novo é nascido do Espírito, se torna Espírito. E quem se tornou Espírito já não vive em pecado. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isto é a igreja, gerando filhos para Deus, nascidos de novo, que deixaram o mundo, foram transformados, foram libertos do pecado, do poder do diabo para Deus, das trevas para a luz. Se isso não acontecer, então não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não é uma pessoa. Pessoas ou mais de uma pessoa reunidas na mesma fé, no mesmo Deus, formando um corpo cujo cabeça é Cristo, isso é a igreja. E onde estiverem esses dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ele estará lá. Não é reunir em nome de Jesus e não amar a Jesus. Os que estiverem reunidos, mais de duas pessoas, em nome de Jesus, e também guardam a palavra de Jesus, Jesus estará ali, e o Espírito de Deus estará ali, e ali haverá liberdade, ali haverá poder, ali haverá justiça, ali haverá alegria do Espírito Santo, ali haverá paz. Isso é que é a igreja. Então o resto, casas do diabo, sinagoga de Satanás, é o que vocês têm aí, de homens corruptos, que não conhecem a Deus, e todos os filhos do maligno serão destruídos e lançados no inferno, ok? Esta é a exortação. Queres saber mais a respeito da igreja? Me acompanha nas redes sociais, ou vai para a igreja e você saberá com mais profundidade o que é a igreja. E se onde você está é mesmo igreja ou sinagoga de Satanás, ok? Deus abençoe. Mauro. Glória a Deus. E uma palavra muito forte, não é, Pastor Paulo? Com certeza, acabamos então de ouvir uma breve exortação, como diz o nosso pai, patriarca das nações, apóstolo Marcelo Mário Bento. Você que deseja ouvir essa mensagem da cruz, é muito simples, basta sair da sua casa e chegar até a Igreja Salvação de Todas as Nações, pois a sua sede está no Benfica, bairro que fica na rua 149. Então, sente uma dor, coloque a mão no lugar da enfermidade, então pense essa pessoa que você intercede por ele, pois o nosso mestre fará e enviará a palavra generalizada. Amado mestre. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Sejam curados todos que estão conectados na fé comigo, e também os intercedidos por vocês. E o meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos, segundo a petição que vocês estão a lhe fazer. Até amanhã, à mesma hora. Tchau. Louvado seja Deus. Pastor Ismael, breves considerações. Kiambote que não é? Terminou o mini programa, o cabe programa de 30 minutos. Graças a Deus voltamos para o Facebook. Você que está doente aqui no Facebook, siga os mesmos procedimentos. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está a sentir-se mal. Receba a cura agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Seja curado. Ó enfermidade, desaparece. Demônio, vai embora.
Quando a terra voltar a sorrir um dia, não espera a terra voltar a sorrir. Começa a sorrir agora você. Não espera o dia que a terra voltar a sorrir. Você pode voltar a sorrir hoje. Essa dor te fazia chorar? Essa enfermidade? O desespero é muito grande? O desengano da medicina? Eles disseram que já não havia solução. Disseram que a morte era de esperar? Não. Está escrito que ele cravou ocasionalmente lá na cruz a cédula da condenação que nos era contrária em todas as nossas ordenanças. Ele quem? Ele, o Emanuel. A cédula da morte foi cravada. E eu cravo em nome de Jesus Cristo essa enfermidade. Lá na cruz, eu cravo a morte, o espírito perturbador na tua vida, no teu casamento, no trabalho, que as portas se abram e as dores foram carregadas nessa cruz onde ele cravou a cédula da condenação. Pois estás livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Então seja livre pelo Filho de Deus. Ou recebam em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que estava a sentir uma dor, faz teste, já não vai sentir hemorragia, quiste, diabetes, tala, sei lá, caroço, tuberculose, câncer, diabetes, HIV, qualquer que seja o nome da enfermidade. E você que estava a interceder por alguém doente e não está aí ao teu lado, liga para ele. Depois volta para contar o testemunho. E se está na mesma casa, vai ao encontro dela. Lhe pergunta, como te sentes? Se ele já me conhece, já vai desconfiar. Assim o homem mandou a palavra. E tu vai dizer sim. Olha, sinto-me bem. O mesmo Deus que esteve a curar agora aí na rádio. E todos foram curados. Mas todos. Não, vocês ouviram, né? Todos que estavam doentes que ligaram. Todos foram curados. Isso só acontece em Angola. Na Igreja Salvação. Não é possível. Entre eles. Por isso eu falei que a igreja é isso. Porque antes que a igreja existisse, foi profetizada e as pessoas queriam formar essa igreja, ou então as primeiras pessoas foram aconselhadas a não começarem a pregar sem se tornarem uma igreja. Mas hoje estou a ver um povo que está a pregar e eles não são igreja. E como saberemos que eles são igreja? Ou seriam uma igreja? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. A igreja, seus membros, o corpo, a igreja está revestida do poder, pois Jesus se move no meio da sua igreja. O Espírito Santo foi derramado na sua igreja, digo, nos seus membros. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, ouviu? Porque receberam o poder do alto. Vão pôr as mãos sobre os enfermos, vão os curar, vão expulsar demônios. É incrível. Isto é igreja. Agora a sinagoga de Satanás é sabedoria de baixo. E a sabedoria de baixo é sem poder. E por falta de poder, com manipulação, com astúcia, com engano, com persuasão, persuadindo os humanos para fazerem alguma coisa. Nós aqui deixamos o Espírito convencer as pessoas. As pessoas são compungidas a crerem, a renunciar aos seus pecados, a fazerem a vontade do Senhor e também realizarem a sua obra.